Tô aqui finalmente para falar do último episódio de Chainsaw Man, então bora lá comigo. Mas antes de tudo, já me segue aí nas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo. Deixa um like para eu saber se você está gostando realmente desse conteúdo. Se inscreve no canal para ajudar. Compartilha o vídeo também para fortalecer. E bora lá! Esse episódio ele já começa num momento bem tenso, onde a Aki está sendo quase morto pelo demônio fantasma. Só que aí, ao ter um flashback, ele vai para a mesma lembrança que a Himeno também nos trouxe em outro flashback, oferecendo um cigarro para ele. Só que vendo agora da visão dele. Ela oferecendo um cigarro para ele e tudo mais, ele relutante ao aceitar, ele falando que cigarro faz mal para os ossos. Não só para os ossos, crianças então não fumem. E ele acaba aceitando, só que ela meio que deixa de lado porque ele fala que ele é menor de idade. Então acontece o seguinte, ela meio que guarda aquele cigarro para meio que um rito de transição dele, sabe? Quando ele chegasse na maturidade dele, ela daria aquele cigarro para ele. Já coloca esse cigarro como ligação entre os dois. Quando volta, o demônio fantasma já tinha soltado ele. Ele estava em um momento de contemplação, vencendo o luto, no caso, né? Eu coloco dessa forma como se ele tivesse vencido o medo da morte, vencido o medo da parceira dele ter sido morta. Aí tem aquela cena poética dele recebendo o cigarro do demônio fantasma como sinal de adeus a Himeno e tudo aquilo mal que ele tinha sofrido e tal com a morte dela. E no cigarro tinha a seguinte mensagem: Easy Revenge, que é vingança fácil. E faz total sentido com Aki, porque quando você busca uma vingança fácil, você acaba se cegando para as outras coisas ao redor e tudo mais. Eu achei interessante pra caralho essa pegada do roteiro. E aí ele acaba nos revelando que o demônio fantasma ele enxerga através do medo, por ele ser cego e tudo mais. Depois tem a cena dele subindo nas costas do demônio fantasma, derrotando o demônio fantasma para encerrar esse vínculo com chave de ouro. Achei toda a parte do Aki em si em questão, eu acho que é tudo bem montada. O Aki ele é um personagem que o roteiro, querendo ou não, ele acaba construindo e reformulando ele de uma forma exímia. Em seguida nós vemos a menina da cobra. Eu vou falhar com essa informação do nome dela porque eu nunca lembro o nome dela. Ela até pensa em fugir, mas não contava com a Kobeni logo nas costas dela. Aí tem aquela pergunta do Aki, por que a Kobeni ficou ainda na divisão 4, ela fala do bônus e tal. Porque a Kobeni em si, apesar do que fizeram pensar que o arco da Kobeni, que toda a história da Kobeni era meio humorístico, por causa daquela outra vertente do mangá, daquela outra tradução, no caso, que levava muito para um humor meio negro do lado da Kobeni. A Kobeni tem muito aquela história de sacrifício, tá ligado? Então, tipo, ela nunca faz as coisas por ela mesma. Ela sempre tá fazendo por outra pessoa, pelo bem de outra pessoa, pelo bem do irmão dela, então pro irmão dela entrar na faculdade, pro irmão dela ter uma vida boa, aí ela acaba se sacrificando para ele ter uma vida boa e tal. Não sei onde via um humor nessa questão, mas enfim, essa parte do mangá, ela deturpava muita coisa, ela deturpou muita coisa, o que levou, eu acho, que a fanbase de Chainsaw Man ficar um pouco dissociada da parte sentimental do anime, da parte do roteiro que tinha o fundamento de levar a uma reflexão, a uma empatia, a um sentimento mais de melancolia e tudo mais. Então eu acho que se perdeu nisso aí. Nós temos também a parte da Power e do Denji, aquele humor deles, que sinceramente é onde eles começam a jogar o fundamento de humor da série, ao meu ver, assim. É na ligação do Denji e da Power, porque eles estão sempre se degladiando, aquela birrinha e tal, então sempre acaba sendo alguma coisinha humorística e tal. Então esse é o fundamento de humor do anime, pra mim. O resto eu não vejo muito como humor. Aquela cena do elevador e tal, eu achei legal como eles separaram a Power do Denji, que a Power ela foi lutar com zumbis, naquele negócio egocêntrico dela e egomaníaco que ela tem de querer se mostrar, do demônio em si, né? De querer se colocar em evidência. Aí tem o embate do Denji com o demônio da katana, que ele quer que o Denji se entregue para se matar, se ele não sente remorso de ter matado o vô dele, os outros zumbis e tal, se ele não tem coração. Aquele mesmo diálogo que ele teve com ele mesmo em uns outros episódios atrás, se ele tinha um coração ou não, se ele já tinha perdido e tudo mais. Mas nesse caso eu não vejo ele como não tendo coração, porque tipo, ele entrou numa vertente, num ramo de trabalho que, como eles mesmos falam,
o Kishibe fala, a Himeno fala, você tem que ser meio insano, você não pode ser muito racional. Então você tem que ser meio irracional. Então o Denji ele tá indo de uma parada imatura, que ele era quase que uma criança, para uma parte racional, para chegar numa parte irracional, que é quando ele ativa o demônio da motosserra. Porque quando ele tá sem o demônio da motosserra, ele tá numa parada mais racional. Ele tenta ser mais humano, ele tenta ver as coisas mais sérias e tal. Quando ele já vai pro demônio da motosserra, aí ele já deixa a irracionalidade dele motivar ele ao máximo, que é o que é pregado na série. Demônios são movidos pelo medo e caçadores são movidos pela insanidade, no caso, né? Então o Denji ele vai caminhando nessa jornada e sendo moldado para ser um caçador perfeito, para poder matar qualquer tipo de demônio. A luta dele com o demônio da katana é muito bem feita, o CGI é muito bem feito, a luta em si tem muitos detalhes, tem diálogos que são bem encaixados, não são para enrolar, são diálogos que são para ter uma quebra, depois uma volta para a luta. Então são diálogos bem eficazes, bem inteligentes. Eu achei do caralho essa luta. Foi a melhor luta que teve no anime até agora. O encerramento da luta também mostra como o Denji, depois do treinamento, mostra como ele cresceu e amadureceu, não só com base no tratamento com as pessoas, ou no amadurecimento dele como pessoa em si, mas também ao lidar com os inimigos. Não menosprezar os inimigos. Por outro lado, a gente vê que o inimigo acaba menosprezando ele por ele ter demonstrado uma falha e o inimigo achar que ganhou nessa falha, entendeu? Então ele usa isso contra o inimigo. Eu achei também que o roteiro começa a ganhar pontos de muita seriedade nisso aí. Então a partir daí, dessa temporada, dessa finalização, o roteiro só tende a ganhar. Então, para a próxima temporada eu já prevejo um roteiro muito mais bem amarrado, muito mais bem elaborado e os personagens cada vez mais com um crescimento muito mais que você consiga se ligar com eles, sabe? De você ter essa seriedade, de você não achar que é um personagem que só tá jogado ali. Aquela última parte, quando eles, enfim, capturam o demônio da katana, que ele tá preso, aí eles fazem o jogo de chutar o saco do demônio da katana, pra também meio que extravasar a raiva que o Aki tinha, a extravasar a raiva que o Denji sempre tem. Eu acho isso uma sessão de descarrego, digamos assim, e você tá buscando se libertar. Então é como se o roteiro, da forma que ele já é escrito, da forma meio humorística que ele tem, do humor negro, é meio como se ele dissesse: mano, daqui pra frente, depois disso, é outra coisa. Aqui você vai liberar todos os seus medos, todos os seus pesares, toda a sua raiva, e daqui pra frente é outra história, tá ligado? E isso eu achei do caralho. Esse episódio foi um encerramento que eu achei interessante. Foi um episódio que ele encerrou essa temporada de uma forma excelente. Não poderia ter pedido mais. A Mappa também, nesse episódio, ela caprichou. Não teve em nenhum momento que eu achei que a animação deixou a desejar, ou teve relaxo em questão da Mappa. Foi tudo muito bem feito. O roteiro já te deu indícios de que vai ter uma nova temporada. O roteiro já te demonstra o crescimento de todos os personagens. Então todos os personagens tiveram um crescimento, não ficaram na mesmice, não tiveram um crescimento muito aleatório. Foi um crescimento na medida, com base no roteiro em questão. A gente não pode querer que o roteiro seja de outra forma. Então, por exemplo, você tem que se basear para criticar com base no que está sendo demonstrado do roteiro. Se o cara escreve dessa forma, então você tem que criticar e analisar com base na forma que o cara escreve. Não pode querer também, não, eu, Rodolfo, faria dessa forma. Eu, sei lá, eu, fulano, faria dessa forma. Não, você não é o cara. Então você tem que entender as premissas do cara, você tem que entender o jeito que o cara tá querendo lidar, tá querendo entregar, que o criador, ele tá querendo passar a parada pra você, e você tem que moldar e levar o que, com base na sua vivência, com base nas suas experiências, e levar aquilo e levar a sua opinião, sabe, para a sua vida. Você não tem que impor sua opinião para as outras pessoas. Cada um vai pensar de uma forma, saca? Bom, no mais é isso. Esse episódio 12 do Chainsaw Man foi o melhor até agora. Eu posso dizer com convicção que eu falei em toda a fase do Chainsaw Man que todos eram os melhores, mas foi uma série que foi crescendo, então
era justo falar que cada episódio era o melhor. Então esse episódio pra mim foi o melhor de todos. Eu tô esperando que a próxima temporada seja muito melhor do que essa, o crescimento do roteiro seja muito melhor e vamos torcer para que seja. E também que tenha mais tempo para a Mapa poder animar, para a Mapa poder entregar um trabalho muito melhor. Espero que vocês também deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio 12, se agradou vocês, se foi bem animado, se foi um episódio para vocês que foi um encerramento que agregou para a temporada, se foi um episódio digno de encerramento no caso. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. No mais, eu quero que vocês me sigam aí nas redes sociais, que vão estar aí na descrição. Deixem um like para eu saber se vocês estão gostando realmente desse conteúdo de anime que eu trago pro canal. Se inscrevam no canal também para fortalecer. Compartilhem o vídeo também para ajudar. No mais é isso. Vejo vocês na próxima fase de Chainsaw Man. Valeu, falou!